de como a gente vive uma religiosidade do espetáculo, não é? Qual que é o nome do programa há mais tempo no ar, do televangelista mais conhecido no Brasil? Show da Fé, não é? Se começar a tocar aquela guitarrinha lá, você sabe cantar a música. Porque você é presbiteriano, irmã Narain, não assiste essas coisas. Mas tem um homem chamado R.R. Soares. É a ideia do espetáculo da fé. Pelo contrário, para o Guy Debord, tudo que era vivido se esvai na fumaça da representação. Guarda essa palavra na sua cabeça. Está aí uma foto do Guy Debord. Eu vou fazer uma citação da Sociedade do Espetáculo, onde ele diz o seguinte: para ser mais preciso, o próprio Debord explica o que significa interpretar a realidade como um acúmulo de imagens. As imagens que somos submetidos fluem num curso ininterrupto e desligados de cada aspecto da vida. Ou seja, abre aspas, palavra do Debord, o espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e o seu instrumento unificador. Então, para ele, a tese é o que unifica uma sociedade de pessoas de orientações religiosas, sexuais, políticas, econômicas muito distintas. As imagens que nós estamos submetidos o tempo todo. Enquanto parte da sociedade, o espetáculo concentra todo o olhar e toda a consciência. Por ser algo separado, ele é o foco do olhar iludido e da falsa consciência. A unificação que realiza não é outra coisa senão a linguagem oficial da separação generalizada. Então, ele é, por um lado, ele não é a sociedade, então ele é o seu princípio unificador, ele é uma falsa consciência por não ser a sociedade, não é uma consciência de verdade, a gente não está sendo de fato formado pelas imagens, é uma falsa consciência, mas é o que traz coesão para uma sociedade. Bem, essa análise do Debord vai fazer quase 60 anos. Não é difícil argumentar hoje em dia, principalmente depois desse fim de semana, que o Davi falou, o Karine falou, o Kaique falou, o Thiago falou, não é muito difícil a gente argumentar que a nossa realidade pode ser corretamente compreendida como um acúmulo de imagens. Essa hipótese visa dar lugar central para as imagens nas nossas rotinas culturais, pessoais, para a gente observar as imagens. Agora, eu quero mostrar, além da presença dela, da nossa dependência dela, eu queria inverter essa hipótese. E aqui que a coisa começa a ficar mais interessante. E se não vivêssemos numa realidade saturada por imagens? E se na verdade fosse o contrário? E se as imagens fossem responsáveis pelo aparecimento daquilo que a gente chama de sociedade? É diferente. Vocês conseguem reparar a diferença? Uma coisa é o Guy Debord falando, olha, nós vivemos num acúmulo de imagens, nós vivemos numa sociedade em que as imagens trazem coerência para a sociedade, para a cultura, para os indivíduos. Eu estou propondo um negócio diferente aqui. E se, na verdade, o que a gente chama de sociedade, o que a gente chama de cultura, fosse as imagens, a partilha das imagens. Conseguem ver essa diferença? Sim ou não? A diferença? Sim. Alguém não? Eu posso explicar. Essa hipótese não é minha. Ela é de um filósofo franco-argelino chamado Jacques Rancière. Escreveu muito sobre estética. Ele tem um livro chamado O Destino das Imagens, que é muito bom, é um compilado de 5 artigos dele. Ele não é um filósofo cristão, mas é muito interessante como ele fala de algumas coisas bem messiânicas no livro dele. E o Rancière, a hipótese do Rancière é essa. Há muito tempo, há mais de 30 anos, o Rancière ainda está vivo, mas ele tem escrito sobre como o que ele vai chamar de partilha do sensível, como nós partilhamos uma sensibilidade comum, faz com que a gente consiga viver em sociedade. Veja, nas palavras dele, costuma-se atribuir à pressão das linguagens publicitárias e propagandistas essa perversão
que vemos se reproduzir nos anos de 1960, quando a pop art, a arte popular, veio a derrubar a realeza da pintura bidimensional, reconquistada pela abstração lírica, e dar início a uma nova e durável confusão das formas da arte com a manipulação de objetos usuais e a circulação das mensagens de comércio. O que ele está falando aqui? É muito comum, a gente falou um pouco sobre isso nesses dias, a gente dizer assim, olha, tem alguns momentos de marco em que a gente perdeu a era de ouro da arte, o lirismo, a grande, honrosa tradição estética cristã, ocidental, com a arte pop, com a arte popular. Se você já teve, por exemplo, a possibilidade de visitar, por exemplo, um museu de arte contemporânea, exposições, por exemplo, há um tempo, houve uma exposição que rodou a América Latina toda do Andy Warhol, daquela lata de tomate, lembra do quadro que é uma lata de tomate? O Warhol sempre dizia, olha, todo mundo merece 15 segundos de fama, de glória. Ele foi um dos grandes nomes da arte popular e ela estava sempre ligada ao quê? À propaganda, ao marketing. Então o Rancière vai dizer, olha, acusa-se que foi esse momento que rompeu. Mas aí ele fala, talvez pudéssemos sair desses roteiros de perversão diabólica. Teve um momento que a arte ficou pervertida, tem outro momento que ela é santa, imaculada. A gente podia sair desses roteiros compreendendo que o paraíso perdido, na verdade, nunca existiu. Nunca tivemos um momento de arte, de produção artística, de artistas livres do pecado, da queda, da incapacidade de aludir, representar, imaginar. E quando ele abre mão disso, ele precisa colocar alguma coisa no lugar. E é o que ele fala sobre partilha do sensível. Preste atenção nisso aqui que ele vai falar. Eu sei que está abstrato, mas eu vou tentar ir dando concretude. Veja isso aqui. O que me interessa, o Rancière vai dizer, é o modo como, traçando linhas, dispondo palavras, repartindo superfícies, desenhando também partilhas do espaço comum. A maneira como reunimos palavras ou formas definem-se não só as formas de arte, mas ainda certas configurações do visível e do pensável, certas formas de habitação no mundo sensível. Essas configurações, que são ao mesmo tempo simbólicas e materiais, atravessam as fronteiras entre as artes, os gêneros e as épocas. Atravessam as categorias de uma história autônoma da técnica, da arte e da política. O que interessa ao Rancière, que me interessa também? A gente não fazer um momento da arte sacra, sacrossanta, imaculada, e a arte diabólica, pragmática, e a gente começar a fazer um outro olhar para a partilha do sensível. Como que se faz isso? Observando como se traçam linhas, dividem espaços, colocam palavras, e isso a gente tem o tempo todo, correto? Como que os móveis estão dispostos, como que as cores são colocadas, a presença ou a ausência de determinados elementos em determinados lugares. Vocês conseguem entender isso? Que ele está chamando de partilha do sensível? Sim ou não? Sim ou não? Obrigado. A disposição das palavras. O Rancière tem um conceito da imagem-texto. Ele não faz uma diferenciação entre imagem pura e um texto puro. Ele fala do conceito de imagem-texto, como você dispõe um aviso, uma propaganda, uma notícia, uma manchete. A disposição disso, os traços, as palavras, as cores, gera o que ele chama de partilha do sensível. E a partilha do sensível, ela configura a nossa forma de ver e de pensar. As configurações do que ele chamou aqui do visível e do pensável.
de ser muito difícil pensar de uma outra forma quando você cresceu, por exemplo, diante de uma arquitetura eminentemente minimalista. Casas de linhas retas, cores claras, poucos móveis, poucos quadros, poucos adereços. É muito difícil você pensar e ver alguma coisa diferente daquilo, porque você foi habituado àquilo. É uma partilha do sensível, é a sua educação estética. Perguntar-se pela partilha do sensível é perguntar-se pelo que nos forma, por como fazemos política, por como somos igreja. A iconoclastia protestante, o Roland Barthes tem um artigo sobre uma pintura da Era de Ouro, da pintura holandesa, que mostra uma igrejona branca, sem nada nas suas paredes, da diferença do barroco, da diferença das catedrais góticas. E o Roland Barthes vai lá falando então da iconoclastia e não é assim, um empobrecimento em relação ao barroco, um empobrecimento em relação ao gótico, uma nova partilha do sensível, um novo compartilhar, um novo configurar do que os protestantes, a partir do século XVII, XVIII, iam ver, iam pensar, iam representar sobre Deus, sobre a igreja. Estão entendendo? Ou não? Parei lá na Sociedade do Espetáculo. O Tony Reichen, que é aí sim, até que enfim, um evangélico, escreveu um livrinho que, apesar dele ser introdutório, simples, inclusive tem ali para vender, é muito bom para colocar algumas dessas questões no que ele chamou de guerra dos espetáculos. Ele vai dizer o seguinte, cada anúncio, mas não só anúncio, ele está falando da propaganda aqui, mas anúncios, móveis, ambientes, ruas, arquitetura, urbanismo, tudo, se esforça para formar dentro de mim um novo anseio. Mas os anúncios mais notáveis imprimem um bem específico como sendo de valor universal a todos nós. Vejam, ele me forma, ele me configura, mas ele também dá aquilo que o Rancière falou da partilha do sensível, política, algo que é universal a nós. Eu preciso ter uma camiseta da Insider. Quem sofre, né? Sorriu ali, ó. Deus está falando. Amém. Nunca ouvi falar da camiseta da Insider, Pedro. Tecnológica, é boa para vir para a igreja aqui, que é quente, aí você transpira, ela não fede. Cheio de tecnologia, eu preciso de uma que é R$300 uma camisa preta. Mas é a partilha do sensível. Imprimiu em mim, com um bem muito específico, a ponto de algumas pessoas nem conhecerem, um valor universal. Isso vale para a camiseta da Insider, vale para o celular, vale para o computador. Então, se eu comprar essa coisa que foi anunciada, posso presumir que toda a cultura há de ver-me sob certa luz. Configurações do visível, unificação da cultura, partilha da política. Agora, dito essas coisas, até então nada muito novo do que a gente viu aqui, o que eu quero fazer é mostrar para vocês e dar um passo que a gente pode se deslocar o nosso olhar dos grandes centros culturais, como Miami, por exemplo, e retroceder até a Mesopotâmia. Por que Miami, Pedro? É só porque começa com um M igual Mesopotâmia. E é um grande centro. Eu precisava rimar, porque o meu interesse é na Mesopotâmia. Nós podemos atravessar o que acontece hoje no Brasil e nos dirigir à história da Babilônia. De novo, Brasil, Babilônia. Para verificar o que está no centro mais nuclear do destino das imagens. Atenção aqui. Elas desenham partilhas de espaço em comum, transformando a vida dos seres humanos e a sua visão do próprio Deus. Como a gente figura o ser humano, a boa vida de um ser humano, e também como a gente figura, imagina, representa a Deus, utilizando-se de um aspecto que parece central no fenômeno da idolatria,
no mundo antigo, do Oriente Próximo, é possível reinterpretar a experiência humana contemporânea das imagens com um princípio religioso bem mais fundante, está errado ali, e igualmente em operação na atualidade. Essa é a minha hipótese. Quando a gente pega o lugar que as imagens ocupavam no Antigo Oriente Próximo, Egito, Mesopotâmia, Babilônia, Mesopotâmia, Assíria, as imagens, os templos, e como que elas figuravam a divindade e como elas faziam a partilha do sensível, a gente pode entender, para além das discussões meramente estéticas ou políticas, o que o Rancière está falando sobre partilha do sensível. Se a gente se volta para o que a gente comumente chama de idolatria, e esse é um conceito muito comum hoje em dia. A gente tem muitos livros sobre idolatria, não tem? Pegam a imagem lá dos profetas maiores, da idolatria do coração, pega uma frase do Calvino, que ninguém sabe onde que está, aquela frase do coração, que é uma fábrica de ídolos, está nas institutas aquilo lá? Ninguém sabe. Mas que o coração humano é uma fábrica de ídolos, que a gente produz ídolos, que a gente adora a Deus. A gente entende essa dimensão pessoal e do coração dos ídolos. Mas quando a gente deixa de encarar o funcionamento de uma imagem no mundo antigo e na Bíblia, a gente perde muito sobre quem é Deus, quem é o ser humano e quem são as falsas representações de Deus e do ser humano. Então é um discurso aqui sobre idolatria, sobre as ilusões que as imagens, o fluxo contínuo de imagens da sociedade que a gente vive, pode nos causar. No cerne da argumentação está a hipótese, aqui é o núcleo, daqui para frente acabou já. A idolatria, que eu e vocês somos tentados todos os dias, pode ser compreendida ao longo da revelação de Deus na Escritura como sendo uma tentativa de usurpar ao mesmo tempo o lugar de Deus por meio de uma representação ilegítima da divindade, como também uma tentativa de usurpação do lugar do ser humano na criação divina. Geralmente a gente trata a idolatria como uma usurpação do lugar de Deus, não é? Ídolo é qualquer coisa ou qualquer pessoa que ocupa um lugar que só Deus pode ocupar, que funciona como um Deus na sua vida, e pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser o poder, mas a gente perde uma outra dimensão da idolatria, que é ligada à imagem de Deus em nós, que quando a gente tem um ídolo, a gente não só usurpa o lugar de Deus, mas a gente desumaniza também o lugar do ser humano. Esse é um dos efeitos mais centrais e nocivos da idolatria. Na sua tentativa de figuração de Deus, de dar uma figura a Deus, ela sempre faz surgir uma desfiguração de Deus e uma desumanização ao mesmo tempo. E eu vou provar isso para vocês agora. Em todos os episódios bíblicos idolátricos, as pessoas estavam buscando representar a Deus. Tem dois textos que são importantes. O ali de Êxodo, quando Moisés estava no Monte Sinai, demorando para trazer a lei de Deus. As pessoas pressionam Arão, e aí então ele recolhe ali alguns objetos, faz um bezerro e ele diz: eis aí os seus deuses. A construção no hebraico, inclusive, está no plural. É estranho, porque tem um bezerro só. E vocês conhecem, Moisés desce, joga a placa no chão, as tábuas, briga com o povo. Aí tem depois, essa passagem a gente viu recentemente aqui, quando o rei Jeroboão divide o reino de Israel no reino do norte, no reino do sul, para as pessoas não irem mais para Jerusalém, adorar no templo. Ele faz o mesmo processo, faz 2 bezerros de ouro, e aí vem a mesma frase na Bíblia, a mesma construção no hebraico, agora no plural: eis aí os seus deuses. Representação. O touro era uma imagem comum no Antigo Oriente Próximo de divindade. Tem no Egito, tem na Mesopotâmia. Eles queriam construir uma imagem visual da divindade
que passaria não só a ser cultuada, mas a redefinir a partilha do sensível e do visível comuns aos habitantes daquela época. O que Jeroboão faz? Vocês não precisam ir em Jerusalém mais, vocês não precisam adorar lá no templo, vocês adoram aqui. Olha aí os seus deuses. É aqui em Betel, você vai ficar aqui, a adoração vai ser aqui. Ele unifica a política, ele redistribui o visível, o pensável e o cultuável, o culto ali. Tal prática não apenas fere a santidade de Deus, é óbvio, mas também a dignidade do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é o único criado à imagem de Deus. A gente tem muitas vezes na nossa cabeça essas duas doutrinas separadas. Até agora nenhuma novidade, né? A doutrina da idolatria de um lado, fazer uma imagem de Deus, e a doutrina de ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. Eu quero que você junte essas duas coisas. Eu quero que você entenda que todas as vezes que tem um ídolo, não tem só uma imagem de Deus, mas tem um desfalcar do lugar, das responsabilidades, da dignidade, da única figura criada à imagem e semelhança de Deus. Eu e você. Que havia recebido a responsabilidade de garantir que a partilha do sensível fosse dirigida pela regência soberana de Deus e não de uma imagem inadequada. Quando ali Moisés, escrevendo no Gênesis, diz que Deus plantou um jardim e colocou o ser humano lá dentro como a sua imagem, isso é um hábito comum no Antigo Oriente Próximo, em que os monarcas que comandavam, eram soberanos sobre vastas regiões de terra, colocavam representações ou deles ou da divindade deles, ídolos, postes ídolos, para dizer, olha, além de marcar que eu sou soberano aqui, é para as pessoas também entenderem de quem que é essa terra, elas verem a partilha do sensível. Quando Deus não coloca uma estátua, quando Deus e Pai do nosso Senhor Jesus não coloca um poste, um altar, mas ele cria um ser humano, ele está comunicando quem ele é. Dizendo que a imagem dele, os corregentes com ele, quem ia reger junto com ele, não poderiam ser substituídos. E aí qual que é a história de Israel? Substituição atrás de substituição de quem iria reger a terra. Com Deus, eram eles. Quando se fazia um ídolo, é um ato covarde de dizer, esse ídolo aqui vai fazer o que eu tinha que fazer. Cultivar a terra, guardar, crescer, multiplicar. Qual que é o maior ídolo? Ou quais são os maiores ídolos ligados ao quê? No Antigo Testamento, fertilidade. Deuses de fertilidade. Eles estão subvertendo o mandato social. Deus falou para a sua imagem e semelhança, dizendo, olha, guarda, cultiva, cresça e multiplique e mantenha-se em relacionamento comigo. Mandato cultural, social e espiritual. Um ídolo subverte essas três coisas. Nós colocamos no ídolo a proteção, a frutificação. Nós não estamos só figurando Deus de maneira errada. Nós estamos desfigurando também nossa responsabilidade. Estão acompanhando? Ou está quente demais? Vocês já perderam já? Um ídolo sempre consegue desfigurar tanto a nossa imagem de Deus, quanto nossa experiência humana de correpresentantes e corregentes com Deus. Tony Raken, falando sobre isso, ele vai dizer o seguinte, olha, o Criador esculpiu em cada alma humana um amplo salão interior para a arrebatadora glória de Cristo. Mas, como acumuladores, nós enchemos esse depósito de quinquilharias sem valor. Já viu aquele programa Acumuladores? Que a pessoa fica lá juntando, não tem um minimalismo, tem um maximalismo. Tudo quanto é coisa na rua você pega e guarda para um dia, quem sabe, você usar. A gente faz isso no nosso coração. Todo espetáculo de glória humana atrai caçadores de glória que rejeitam a Deus. Nós somos buscadores de glória, que encontram no entretenimento um espetáculo que direciona a identidade, a ambição do seu ego. Você já foi num grande espetáculo, num show assim, que é um espetáculo mesmo, assim, um negócio arrebatador? Já foi, né? Giovanni Si, não, né? Aqueles teatros de igreja, não. A Broadway.
espetáculo. Ou então num entretenimento assim muito grande, um estádio, lá no Maracanã, lotado, jogão, Flamengo e Fluminense, aquela loucura, você temendo pela sua vida, mas também assim encantado com o espaço, espetáculo. Aquilo nos encanta, aquilo é glória humana. As Olimpíadas, um grande jogo. O Tony Rock, assim, na cultura americana, fala muito dos jogos de basquete, a NFL, os jogos, né, de futebol americano. Ele fala assim, olha, é empolgante, os meus filhos amam. Sabe por quê? Porque a gente gosta de espetáculo, a gente gosta de glória. Só que a gente substitui. A gente não consegue ficar sem, mas a gente substitui. Essa hipótese de juntar essas duas doutrinas, da idolatria como imagem de Deus e da imagem de Deus e desfiguração com a idolatria, é uma hipótese de dois teólogos canadenses chamados Brian Walsh e Richard Middleton. Acho que o Richard Middleton é sul-africano, né? Só um é canadense. Escreveram um livro chamado A Visão Transformadora. Você precisa ler esse livro, é um livro de cosmovisão muito bom. Tem uma capinha feia, é antigo, é por isso que passa desapercebido. Mas ele é muito bom. E o Richard Middleton ainda tem um livro inteiro sobre imagem, a imagem refigurada. Esse não está em inglês, esse não está em português, mas é um livro muito bom. Aonde eles colocam o que é a idolatria e como que a idolatria nos toca de uma maneira que a gente nunca pensa. A idolatria ela é errada não por tentar fazer Deus visível. Há uma discussão imensa sobre isso, né? Ontem todas as perguntas do fórum aqui foi sobre a quebra do segundo mandamento. E eu não li nenhuma, porque nós estamos há 3 dias sem entrar em polêmicas. Mas por que realiza isso de uma maneira errada? O pecado da idolatria não é tentar fazer Deus visível. Porque Deus fez isso. O problema da idolatria é fazer Deus visível de uma maneira equivocada. Em vez de aceitar e cumprir a nossa responsabilidade criada para representar o Senhor no âmbito completo das nossas atividades culturais, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente diz, em tudo que a gente canta, pinta, divide, cada linha, cada palavra, em tudo isso, projetamos essa responsabilidade para um ídolo. A gente projeta as nossas responsabilidades, o que é esperado de nós, para representarmos a Deus, para tornarmos visível o reinado de Deus, o governo de Deus numa área, a gente passa para um ídolo. Assim, negamos o nosso chamado para ver de tal modo que o domínio amoroso de Deus possa ser visto. E começamos a cultivar a terra em desobediência. Então as pessoas, o que Deus esperava é que as pessoas iriam ver o seu reinado, as cenas do reino de Deus, numa casa em que as pessoas se respeitam, numa empresa em que os negócios são fechados de uma maneira idônea, num ateliê em que as formas, as cores são dispostas de maneira harmônica, com alusividade a esse reino, e ao invés de aludir a isso, ser nossa responsabilidade de trazermos concretude para as pessoas do governo de Deus, mesmo que seja de maneira fragmentada, não tem aqui nenhum discurso da gente trazer o reino de Deus, da gente colocar o reino de Deus hoje aqui, não. É Deus quem traz o seu reino, a gente sinaliza, a gente alude. Sabe a alusão? A arte boa, inclusive, ela é alusiva. Não é um panfleto assim, é uma alusão. É por isso que a arte evangélica, esses teatros de evangelização, Deus não está morto, que esse filme Deus não está morto, é porque aquilo é um panfleto. Aí você pega um filme do Terrence Malick, ele alude para uma série de coisas, com uma guerra, com um conflito familiar. A gente tinha essa responsabilidade em cada cena nossa do dia a dia, em aludir as cenas do reinado completo de Cristo que virá no seu retorno. Só que a gente passa isso para um ídolo. A gente passa isso, não, sabe assim, sabe o que vai mesmo trazer paz? O fulano de tal na presidência. Sabe o que vai trazer mesmo paz aqui? A gente pintar as paredes de preto. Sabe o que vai trazer mesmo paz aqui? Botox e harmonização facial. Sabe o que vai trazer paz mesmo? Que é a minha conta bancária, 205 milhões ali da Mega Sena, aí eu vou ter paz. A gente coloca em alguma coisa, em alguém, em algum procedimento,
Qualquer coisa. A gente está trabalhando em imagens e arte aqui porque a nossa cultura carrega muito o lugar das imagens nesse processo. Mas a gente faz isso com tudo. E transpõe a responsabilidade de segurança, de controle e de presença de Deus. Assim, negamos o nosso chamado para ver de tal modo que o domínio amoroso de Deus pode ser visto, começamos a cultivar a terra em desobediência. Ao invés de a gente obedecer a Deus, a gente o desobedece. Dessa maneira, ainda é o Walsh e o Middleton, dessa maneira, a idolatria é a alternativa ilegítima para a genuína tarefa de refletir a imagem de Deus. É equivalente a viver uma vida tão distorcida pela falsa adoração que cesse de refletir padrões de Deus. A idolatria, então, tem duas características distintas, apesar de relacionadas. Ela envolve não apenas falsa adoração, mas, por conseguinte, falsa criação de imagens. Ambas são condenadas nos 10 mandamentos. Aí vem a condenação dos 10 mandamentos. Não é fazer figurinha de Jesus no material infantil. É figurar a imagem de Deus de outra maneira, que não a que a gente recebeu. Aí aqui algumas conclusões minhas, são palavras minhas aqui. As tentativas mal sucedidas de representar a Deus por ídolos são, na verdade, formas de fazê-lo visível a despeito de nós mesmos e das nossas responsabilidades. Em todo ídolo, em qualquer imagem, existe uma busca do ser humano de representar a presença, a soberania e o controle divino de uma maneira ilusória. Não, Deus está presente aqui, eu me sinto bem, esse lugar, essa companhia, nesse momento, que não seja a presença de Deus, a presença de uma pessoa, de um amante, de um amigo. A soberania, o controle divino, todos os atributos dele. O Frame fala da autoridade, do controle e da presença de Deus. A gente substitui. Isso é um ídolo. De uma maneira que retira do ser humano a exclusividade de ser essa visibilidade de Deus, de apontar para essa presença, de coparticipar da sua soberania. A idolatria é condenável pelo mesmo motivo que Deus sempre estabeleceu o meio pelo qual a sua presença seria visível, os seres humanos. Cada tentativa de concretude a Deus fora das ordenanças divinas ao ser humano é, na verdade, uma projeção das nossas responsabilidades a imagens sem vida. E aí, quando a gente volta os nossos olhares para o Antigo e para o Novo Testamento, toda a linguagem que ele tem dos ídolos, que tem boca, mas não falam, que tem olhos, mas não veem, e a gente espera que eles também nos deem essa capacidade de ouvir, o lugar da audição. O Bill fala que todo o aparato perceptivo do ser humano, olhos, ouvidos, sempre apareceu na Bíblia, depois do pecado, como essa disfuncionalidade. Sinal de que a gente não estava entendendo a presença de Deus, o controle de Deus, é o tempo todo. Eles ouviam, mas não entendiam. Eles viam, mas não enxergavam. O que é isso? Não conseguir identificar o correto redentor. O Evangelho de Marcos pode ser entendido dessa forma todinha. Os primeiros 4 capítulos têm uma introdução ali, uma apresentação do ministério de Jesus, mas dali em diante é uma tensão, é um drama para ver se os discípulos que estão ouvindo entendem. E parece que chega no final eles não entendem. Essa dinâmica, ela é perfeitamente vista nos sutis estilos de vida que foram tão distorcidos por imagens de boa vida ou representações humanas de segurança e sucesso que nada tem a ver com os padrões criacionais que nos foram outorgados. Quantas formas de vida que a gente tem, expectativas, a maneira como a gente cria os nossos filhos, como a gente lida com a arte, com o dinheiro, que não tem nada a ver com as ordenanças que nós recebemos de guardar, cultivar, crescer, multiplicar.
Podemos pensar nas circunstâncias em que todas as nossas relações sexuais, nossos casamentos, nossas famílias, a criação dos nossos filhos são modelados pelas imagens dominantes de uma cultura, em lugar de refletir os parâmetros criacionais. Aí eu volto ao que eu comecei na introdução. O fluxo de imagem, a partilha do sensível, os traços, as cores, os modelos, os gurus, os influenciadores, os líderes. De onde nós tiramos a imagem, as figurações, as representações de uma boa família, de uma vida sexual vigorosa, de poder, de domínio. É sutil, porque é isso que forma a gente, é isso que coere a realidade. Estão entendendo? Quando uma cultura capta a nossa imaginação, quando a gente tem aquilo que o Rancière falou, da disposição do sensível, daquilo que a gente consegue ver, daquilo que a gente consegue pensar, a gente não consegue pensar e ver se a gente não é auxiliado pela partilha do sensível. Quando a gente está totalmente imerso numa cultura, sem que a gente tenha esse olhar crítico constantemente, quando passa a dirigir as nossas representações sobre onde colocar a fé, o que é o amor e onde está a nossa esperança, então a dinâmica retroalimentada da idolatria se instala. A dinâmica de representar a Deus equivocadamente e de desumanizar o ser humano. Paulatinamente nós iremos comprometer o nosso culto, a nossa adoração ao Deus verdadeiro. Por quê? Porque nós usurpamos os seus padrões e promessas, ao mesmo tempo que iremos desumanizar as pessoas, porque deixamos de refletir a imagem para a qual nós somos criados. Por isso que sempre que tem desumanização, tem ceticismo e incredulidade. E sempre que tem ceticismo e incredulidade, sempre que tem falsas representações de Deus, o ser humano vai ser desumanizado. O relato bíblico é só isso. É só gente sendo fiel e florescendo, é só gente sendo infiel e desumanizando-se. Isso vale para nós hoje também. É o conhecido caso da espiritualidade evangélica que trocou as promessas da palavra de Deus pelas expectativas do seu tempo. Isso não acontece aqui não, tá? Nem na sua igreja, se você está nos visitando. É por aí, aqui em Goiânia. Os membros dessas igrejas são guiados pelas mesmas promessas de sucesso do mercado e nutrem os seus objetivos de vida da mesma maneira que uma cultura não cristã faz. E o que parece é que as pessoas não percebem é que, ao fazer isso, ao partilhar essa sensibilidade comum, ao figurar Deus e a si mesmo segundo essas representações, elas inviabilizam qualquer possibilidade de se tornarem mais parecidas com o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Que a plenitude da divindade estava nele e que nós estamos sendo recriados, refeitos à sua imagem. Essa é a história da criação. A criação do ser humano, a imagem e semelhança de Deus. A corrupção dessa imagem, não a perda, mas a corrupção dela e a recriação dessa imagem, segundo a imagem de Deus em Cristo Jesus. Pense como uma dimensão como a nossa, das imagens que tomam conta da nossa cultura, ocupam para a gente empobrecer esse processo de ser refeito à imagem de Cristo. A limitação e a fraqueza da condição humana só pode ser sinônimo da habitação corporal de toda a plenitude da divindade em um lugar, na encarnação de Cristo. Que é o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 2, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Na vida de Jesus, a gente vê claramente quem Deus é e como o ser humano deve ser. E por isso, redenção diz respeito a sermos refeitos, isto é, recriados à sua imagem. Conforme o apóstolo Paulo nos lembrou, e aí eu cito Romanos capítulo 8, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A pessoa só decora essa parte do versículo. Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível e por isso o primogênito de toda a criação de Deus. O Rancière tem um conceito da imagem esperada,
E ele fala do Messias, ele fala do Cristo com uma imagem esperada e que toda figuração, toda imaginação, ela, para ser de fato coerente com essa expectativa, ela nunca pode assumir um lugar de totalidade, de trazer essa coesão, de trazer essa satisfação estética para ninguém. Se a gente tem isso num produto, numa experiência, num espetáculo, a gente deixou de entender como que aquela imagem e a percepção estética que a gente tem dela aponta para o retorno do rei ou para o retorno da imagem de Deus. É o último slide, tá? Penúltimo. Nisso encontra-se a seriedade da idolatria em todas as suas formas, seja nas antigas, seja na contemporânea. A partir apenas de um movimento em direção aos falsos deuses, os seres humanos conseguem, ao mesmo tempo, ferir tanto a legitimidade de Deus quanto a dignidade do ser humano. A idolatria usurpa de maneira simultânea o lugar insubstituível de Deus e da humanidade. Com a escolha e redenção a um falso Deus, nós ignoramos o senhorio de Deus sobre nossa criação, bem como o chamado fundamental do ser humano em representar esse Senhor por meio da obediência cultural diária. Não existe alternativa. E aí aqui é uma citação do Tony Hiking. Ou refletimos a imagem de Deus em nosso amoroso governo na terra, ou deixamos de cumprir essa tarefa em desobediência. E as imagens, quando você está rolando o seu feed lá da sua rede social favorita, assistindo uma live, uma série, e tem uma imagem, uma representação de boa vida ali, como que a arte, ela sempre faz alusão, ela alude ao que é e o que precisa ser visto como belo, e o que precisa ser visto como feio. A gente tem isso sem os filtros da expectativa do retorno da imagem de Deus, a gente vai se desumanizar, colocando confiança, expectativa e alegria nessa imagem. A gente vai se desumanizar, não conseguindo pensar de outra forma. Já teve a sensação de conversar com alguém que está passando um problema grave, que você sabe que é pecado, sei lá, está querendo divorciar, está querendo largar a família, está querendo, sei lá. Pensa num pecado aí, de uma pessoa que seja a pessoa, e você tenta conversar com ela e convencer, não é que a pessoa resiste, ela não consegue entender que ela pode viver de outra forma. Já passou por uma situação assim? Às vezes você está nessa situação. É porque ela não consegue imaginar uma outra boa vida, ela não tem uma imagem de boa vida. E quem tinha que mostrar essa imagem de boa vida para ela? Nós. Nossa casa, nosso casamento, a criação dos nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa produção artística, nossa produção teológica. A igreja contemporânea enfrenta desafios bem mais profundos do que simplesmente competirmos com os espetáculos fragmentados que sugam a vida e a atenção. Não é só isso. Tome cuidado com os espetáculos, as coisas assim que vai tentar e seduzir o seu coração. Não é só isso. Ou então perdermos a habilidade de desconectar com a cultura, a fim de florescer em comunhão com Deus. Não é isso. Isso dá lugar a respostas incompletas. Esses dias eu ouvi um cidadão falando que quer renovar o movimento neomonástico. Achar um lugar para a presença de Deus, em que ela pode ser vista, vivida. Não tem como. A gente entrou lá, a gente leva o nosso coração caído junto. Fechou os muros, entrou um ser humano ali. O problema não está do lado de fora. O problema está aqui, ó. No coração. Então o nosso problema é muito mais profundo. O desafio é muito maior. Para muito além disso, apesar dos nossos apologetas e evangelistas buscarem fazer uma crítica aos valores sociais vigentes em oposição às Escrituras, por exemplo, o grande problema, eu conversava com o Davi sobre isso, e é uma característica da tradição que a gente gosta muito, que é a tradição schefferiana, do Huckmacher, reformacional, que produziu bons críticos de arte. A gente não consegue romper com as imagens que fornecem aos jovens e adolescentes uma habitação segura e confortável do mundo. Você pergunta para o seu jovem, para o seu adolescente, assim, no que ele se sente seguro? Faz esse exercício depois, sem ele perceber.
Como é que você se sente seguro? O que te traz segurança? O que te traz alegria? O que você acha bonito? Pergunta para ele. Alguns não conseguem imaginar o céu, a visão beatífica de Deus. Nem a igreja eles não lembram. É porque é uma partilha do sensível. É uma disposição de traços, cores, formas, móveis, pessoas, palavras. Isso significa dizer que sem aprender a reconhecer e substituir o regime estético de uma época, muitos pregadores e líderes da Igreja de Cristo terão dificuldade de reconfigurar o que é visível, pensável no corpo de Cristo. E aí a gente precisa dos artistas, dos arquitetos, dos pedagogos, dos filósofos, de todo mundo que contribui para o regime estético do reino de Cristo. Era isso. Vamos orar? Pedir para o reverendo Ronaldo fazer essa oração por nós. Que vem um microfone. Tem um microfone aqui, ó. Tem não, roubaram ele de mim. Mas ele vai chegar ali, ó. Tá vendo? Senhor, nós somos gratos, ó Deus, por essas palavras, pelas palavras do reverendo Tiago, do reverendo Pedro agora. Louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos faz pensar acerca de coisas, de conceitos e de valores, ó Deus, que são muito importantes para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a esquadrinhar nosso coração mediante a ação do Teu Espírito, para que nós, todos nós, pais, mães, filhos, todo o Teu povo aqui reunido possa saber avaliar-se diante do Senhor acerca de quais imagens, quais ídolos, ó Deus, estão tomando conta de nós, estão determinando, ó Deus, a nossa vida, o nosso culto, na verdade, a nossa adoração. Às vezes, enquanto, ó Deus, estamos até diante do Senhor num culto público. Ó Deus, mas especialmente na nossa vida diária. Ajuda-nos, ó Deus, a arrepender dos nossos pecados, dos nossos ídolos, dos ídolos da nossa era, dos ídolos que nós mesmos, ó Deus, temos posto diante do Senhor. Ó Deus, permita que, arrependidos, nós possamos quebrar esses ídolos. Ó Deus, e amar-te de todo o nosso coração, como a tua palavra diz. É um exercício difícil, mas nós suplicamos, depois de ouvirmos, ó Deus, tudo que ouvimos nessa manhã, permita-nos, ó Deus, abençoa-nos para ajudar nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos mais novos, a crescerem, ó Deus, num ambiente em que valorize as coisas, todas as coisas que o Senhor valoriza. Nós estamos também tão acostumados, ó Deus, nessa concepção que temos aprendido, nessa subcultura evangélica, ó Deus, a tocar simplesmente alguns aspectos da realidade. Obrigado por este encontro todo que tem alargado a nossa visão, tem nos ajudado a compreender que todas as coisas, ó Deus, estão debaixo do Teu senhorio. Obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão, em que irmãos são usados para
questionar nossos valores, nossos conceitos estéticos e outros mais, ó Deus, para de fato valorizarmos aquilo que Tu, Senhor, valorizas.